Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando um novo dia, na expectativa de que, de alguma forma, esses momentos de reflexão possam fazer diferença na sua vida, na sua história, na sua caminhada. Onde você está nesse instante? Fisicamente, mas também emocionalmente. Eu queria que você abrisse algum espaço para ouvir aquilo que Deus tem para lhe falar. Meu desejo de coração é que, de alguma forma, as palavras aqui lembradas e aqui transmitidas possam chegar ao seu coração, possam fazer diferença na sua vida, possam orientar o seu caminhar e as suas decisões, não só ao longo do dia de hoje, mas ao longo dos dias que ainda virão. Antes de começar, aquele abraço todo especial em você que hoje completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe de forma especial o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor conduza os seus passos com muitas bênçãos e com muitas vitórias. É o nosso desejo de coração. Vamos juntos agora, todos à palavra de Deus. No Salmo de número 53, no versículo 1, nós lemos o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, e já não há quem faça o bem. Esse texto é clássico porque traz uma afirmação importantíssima. É interessante perceber que, de um modo geral, a Bíblia não gasta muito tempo falando sobre a existência de Deus, ou como que tentando provar a existência de Deus. É óbvio, a existência de Deus é um conceito a priori nas Escrituras. Se você for para o primeiro versículo da Bíblia, ele vai dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra. Tudo começa com o agir de Deus. A existência de Deus é algo elementar, é algo óbvio, é um pressuposto. No entanto, há a constatação de que existe gente que ousa dizer que Deus não existe. É interessante porque o texto fala claramente que esta é uma atitude típica de quem não tem nenhum juízo. Insensato, nécio, são palavras que traduzem o texto original, e a ideia é de alguém que realmente não tem noção, alguém que não tem juízo, e só alguém sem noção para tentar supor ou tentar imaginar que o mundo exista sem Deus. É bem verdade que algumas vezes a ciência tentou caminhar nessa direção, jamais conseguiu encontrar uma forma de explicar a existência da vida, jamais conseguiu encontrar uma forma de explicar a complexidade da vida e todos os processos extraordinários que nós percebemos no funcionamento do universo. Quer nós mergulhemos no microcosmos, quer nós tentemos pensar no macrocosmos, no universo, nós sempre nos encantaremos com a riqueza, a infinitude dos detalhes e a perfeição com que funcionam todas as coisas no universo. Basta analisar com um pouquinho mais de profundidade, ou um pouquinho mais de cuidado, o modo como a vida funciona, para nos encantarmos com esta perfeição. É simplesmente falto de juízo aquele que tenta supor que tudo isso é fruto do acaso, que tamanha inteligência, que jamais conseguiu ser reproduzida pela inteligência humana, seria fruto do acaso, seria mero acaso. Não, o universo pressupõe uma inteligência extraordinária a ordenar todas as coisas, a estabelecer um propósito em todas as coisas, a harmonizar todas as coisas. No universo extremamente complexo em seu funcionamento, minucioso em seus detalhes e criativo em sua riqueza e variedade. É maravilhoso perceber a grande sabedoria divina que há por trás de tudo isso. É claro, portanto, que o ateísmo teórico, a declaração de que não existe Deus, é fruto de quem tenta fugir de uma verdade mais que óbvia. Mas o texto, na segunda parte, fala de um outro tipo de ateísmo. Não do ateísmo teórico, cujos representantes são cada vez mais raros, mas de um ateísmo prático. Não daqueles que dizem que Deus não existe, porque isto é insustentável pelas vias da lógica, mas daqueles que vivem como se Deus não existisse.
daqueles que agem como se Deus não existisse. E aí nós trazemos a realidade muito mais perto de nós, de nossa vivência. E algumas vezes talvez sejamos obrigados a admitir que a nossa atitude se aproxima desse ateísmo prático. Se não formos cuidadosos, perceberemos que algumas de nossas atitudes são tomadas como se Deus não existisse. Se não formos atentos e cuidadosos, talvez permitamos que os nossos dias se passem sem que Deus tome parte da nossa vida. Honestamente falando, na vida de alguns, Deus só é lembrado quando as circunstâncias são terríveis e quando o mundo desmorona. Mas eu quero lembrar, na manhã de hoje, que Deus existe sim. E não existe apenas porque deu origem a todas as coisas. Esse Deus que deu origem a todas as coisas é um Deus que tem um interesse todo particular e especial por mim e por você. E o interesse de Deus se manifesta no seu amor, demonstrado tantas vezes em nossa história de vida e em nossa caminhada. Esse interesse de Deus se demonstrou de forma suprema quando ele enviou Jesus ao mundo para morrer por nós. Eu quero lhe dizer que vale a pena abrir espaço em sua vida para que esse Deus viva, para que esse Deus esteja presente, para que esse Deus seja o seu Senhor. Jamais permita que os seus dias se passem, que as suas decisões sejam tomadas, que os seus atos sejam praticados, sem que Deus seja considerado, sem que Deus seja lembrado, sem que Deus seja ouvido em sua história e em sua caminhada. Não é sábio excluir Deus de nossa história. Sábio é permitir que ele tome parte. Sábio é permitir que ele seja Senhor. Porque a vontade de Deus, bem nos lembra o apóstolo Paulo, é boa, agradável e perfeita. E é esta vontade que eu quero lhe propor que você experimente no dia de hoje e ao longo de sua vida. Eu quero convidá-lo a orarmos juntos agora. Vamos falar com Deus? Pai querido, muito obrigado, porque temos provas inequívocas, incontestes da tua existência. Muito obrigado pelas infinitas demonstrações do teu poder e da tua sabedoria no universo no qual vivemos, nas coisas com as quais convivemos. Muito obrigado, sobretudo, por teu interesse por nossas vidas, por teu amor demonstrado tantas vezes por nós. Eu te peço, Pai, que haja espaço em nossas vidas para ti. Que cada pessoa que nos assiste neste instante abra a sua vida para que tu sejas Senhor, para que a tua presença seja marcante, para que o teu amor se manifeste, para que o teu cuidado seja demonstrado. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.
Bom dia, amigo. Estamos nós juntos mais uma vez, começando um novo dia. Quero que você saiba que o grande desejo que há no nosso coração é compartilhar algo da palavra de Deus que seja útil para a sua vida, para o seu presente, para o seu futuro. Antes de começar nossa mensagem de hoje, é claro, eu quero convidá-lo para o nosso culto de oração, logo mais hoje às 19 horas. Estaremos juntos a partir das 7 horas da noite em nossa igreja para orar uns pelos outros, orar uns com os outros, estudar a palavra de Deus. Estamos ainda estudando os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Você é nosso convidado para esse momento de reflexão. A você que aniversaria hoje, um abraço todo especial de nossa igreja, acompanhado de muito carinho e de um desejo de que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida e que as vitórias que o Senhor tem reservadas para você possam ser experimentadas a cada dia. Muitas felicidades, portanto, para você. A todos o convite para que, nesses momentos, meditemos juntos na palavra de Deus. No Salmo de número 53, no versículo 3, nós lemos o seguinte: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Temos caminhado nesses capítulos do livro dos Salmos, e nesse Salmo 53 nós começamos por refletir ontem sobre a declaração de que somente o nécio, somente o insensato diz em seu coração: não há Deus. Mas comentamos aqui que, ao lado do ateísmo teórico, absolutamente sem sentido, é possível encontrar muitas vezes um ateísmo prático, ou seja, uma atitude de vida, uma postura de vida de alguém que quer caminhar como se Deus não existisse. Deus não é lembrado, Deus não é considerado, Deus não faz parte da história. Este versículo fala um pouco sobre isso, mas na verdade se dirige às pessoas para lembrar a universalidade do pecado. Aqui temos que admitir, todos nós, sincera e honestamente, que o pecado nos alcançou. Todos somos pecadores. Todos somos falhos. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, é perfeito diante de Deus. E esta declaração do versículo 3, todos se desviaram, ou seja, toda a humanidade, toda a coletividade se distanciou do projeto de Deus. Não é preciso fazer muito esforço para constatar que isto é uma verdade. Quer olhemos para o âmbito coletivo e pensemos nas pessoas e na multidão, e perceberemos facilmente como o pecado toma conta da sociedade, quer pensemos na experiência pessoal e voltemos nossos olhos para o nosso interior, onde perceberemos que muitas vezes agimos movidos pelo egoísmo, movidos por instintos pessoais, por motivações pessoais, nem sempre adequadas, nem sempre perfeitas. A verdade é que em nossa vida nós somos falhos, nós somos pecadores, e a Bíblia fala sobre isso de modo muito claro. Ao longo do Antigo Testamento, em muitos momentos, nós somos lembrados disso. A lei de Deus é estabelecida e serve para reforçar mais ainda esta tese, a tese de que nenhum de nós poderá cumprir plenamente aquilo que Deus estabelece. Quando Jesus começa seu ministério, profere o Sermão do Monte, estabelece padrões admiráveis, padrões extraordinários, mas que honestamente jamais conseguiremos viver plenamente. Por que razão, então, Deus deixaria tão clara esta realidade humana? Deus deixaria tão explícito nas Escrituras o pecado da humanidade e a dificuldade do ser humano de agradar a Deus. Há uma razão para isso. Na verdade, o plano de Deus sempre foi a nossa salvação. E há um elemento indispensável à salvação, que é o reconhecimento do erro. Perceba que não existe arrependimento se alguém não reconhece que está errado. A consciência de que estamos errados é o primeiro passo para que possamos ter a possibilidade de salvação. É por isso que o agir do Espírito Santo na vida do homem, de acordo com as palavras do próprio Jesus Cristo, começa por aí,
O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. É a primeira ação do Espírito Santo em nossa vida, convencer-nos de que somos pecadores, de que somos falhos. Se não reconhecemos os nossos erros, se não admitimos os nossos erros, nós estamos simplesmente além da possibilidade da salvação. Quando Jesus Cristo disse, ironicamente, que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, foi para lembrar que quem procura médico é quem reconhece a enfermidade. Quem não admite que está doente, não procura o médico. E aí, lamentavelmente, vai continuar doente, porque o fato de ele não admitir não anula a realidade da doença. O fato de ele não procurar ajuda não anula a existência do problema. Somos pecadores, e a Bíblia diz isso de modo muito claro. Perceba então que esta informação básica, elementar, da qual precisamos estar absolutamente cônscios, é fundamental para o passo seguinte, que é a salvação proporcionada por Deus em Cristo Jesus. É porque nós reconhecemos que somos pecadores, que nós nos abrimos para buscar o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Se reconhecemos as nossas falhas, é hora de erguer os nossos olhos e perceber que, da mesma forma que as Escrituras apontam o nosso erro, apontam também a solução. Da mesma forma que apontam a nossa condenação, mostram também a esperança. Por isso, eu gosto tanto de repetir aqui este versículo 23 do capítulo 6 da carta aos Romanos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É justamente porque reconhecemos que somos pecadores que podemos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Cristo Jesus. E quando nós nos arrependemos dos nossos erros, quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, quando permitimos que Cristo lave os nossos pecados, quando permitimos que Cristo nos transforme, purifique a nossa vida, nós temos acesso à salvação. Somos, para usar a expressão do apóstolo Paulo no capítulo 5 da carta aos Romanos, somos justificados. E aí, justificados, nós temos paz com Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus diretamente, porque o pecado que impedia o nosso acesso a Deus foi perdoado por Jesus Cristo. Foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Primeiro passo, admitir que eu sou pecador. Segundo passo, arrepender-me do meu pecado, desejar a minha salvação. A partir daí, eu posso abrir o meu coração para Jesus e permitir que Ele seja o meu Salvador. Não me tornei perfeito, mas fui transformado em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus não há mais condenação. Eu quero orar por você nesse instante. Pai querido, Tu conheces o coração de cada pessoa que nos assiste neste momento. E eu quero te pedir, Pai, que este coração se abra para Jesus Cristo, que haja a compreensão e a percepção clara do pecado, que haja o arrependimento, o desejo de ter sua vida transformada, e que, aberto este coração, Jesus possa perdoar esses pecados e criar uma nova pessoa. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adilin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você. Bom dia, amigo. É hora de nosso encontro matinal aqui. E eu quero dizer a você da minha alegria em poder contar com sua companhia e com sua atenção nesses momentos. Não sei detalhes sobre o momento que você está vivendo, mas acredito piamente que de alguma forma a palavra de Deus pode fazer diferença na sua vida. Deus conhece o seu coração. Deus sabe quais são suas necessidades e é a Ele que nós pedimos que de alguma forma fale à sua vida neste instante, nos momentos em que voltamos a nossa atenção para a Escritura, para ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. Portanto, vamos juntos à palavra de Deus, dedicando esses momentos à reflexão e a algumas considerações práticas. Só quero, antes de começar nossa reflexão, deixar aquele abraço especial com os aniversariantes de hoje, dizendo-lhes do nosso grande desejo de que Deus abençoe a sua vida de forma particular, suprindo cada uma de suas necessidades, guiando cada um dos seus passos e suas decisões e enchendo sua vida com muita paz e com muita alegria. Vamos juntos à palavra de Deus. No livro dos Salmos, no Salmo de número 54, eu quero ler com você dois versículos, o versículo 2 e o versículo 4, que dizem o seguinte: Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Que coisa linda poder ler algumas das orações encontradas no livro dos Salmos. Gosto muito do livro dos Salmos por algumas razões, mas a principal delas, e tenho dito isso aqui algumas vezes, é que nós encontramos uma teologia muito rica, um conceito de Deus muito adequado, muito perfeito. Mas não apenas isso. Esse conceito de Deus não nos é apresentado de maneira teórica. Esse conceito de Deus aparece no livro dos Salmos de modo muito prático, muito vívido, muito vivencial. A verdade é que no livro dos Salmos, todos os conceitos e verdades sobre Deus são filtrados por experiências vivas daquele que escreve o Salmo. É muito bonito perceber isso porque nós nos identificamos com extrema facilidade com o autor dos Salmos. Nós descobrimos que Deus não é um conceito abstrato, que Deus não é uma realidade distante, que nós poderíamos sim nos dedicar apenas ao estudo acadêmico de Deus, mas isso não faria muita diferença em nossa vida. Gostoso, precioso, é conhecer a Deus pessoalmente. É caminhar com Deus e conhecê-lo à medida que vivemos ao seu lado. É permitir que Deus faça parte de nossa vida, é deixá-lo agir em nós. Aí sim, nós temos um conhecimento diferente de Deus. E é isso que nós percebemos no livro dos Salmos. Veja que interessantes esses dois versículos que lemos. Primeiro, no versículo 2, o salmista apresenta uma oração. Coloca-se diante de Deus e busca o auxílio de Deus. Busca a proteção e o cuidado de Deus, como tantas outras vezes encontramos nesse lindo livro. A verdade é que quando nós buscamos a Deus, a palavra de Deus nos garante que nós o encontramos. Quando nós buscamos a Deus, nós o encontramos. Podemos ter a firme convicção de que Ele nos ouve,
o Deus que não nos abandona, o Deus que não cochila, não dorme, está sempre próximo a nós, a cuidar de nós, a se interessar por nossas vidas. A esse Deus nós podemos recorrer com a segurança de saber que Ele nos ouve. Eu quero lhe dizer na manhã de hoje que vale a pena dedicar algum tempo para conversar com Deus. E não me refiro àquele tempo de encontro coletivo que se dá na igreja, em alguma reunião. Eu quero me referir ao tempo dedicado por você e Deus. Conversando pessoalmente, reserve uma parte do seu dia para isto. Abra o seu coração diante de Deus, fale dos seus desejos, de suas necessidades, de suas angústias. Compartilhe com Ele tudo que vai no seu coração, no íntimo do seu ser. E é interessante perceber que você se sentirá ouvido por Deus. Você perceberá a presença de Deus. Notará que Deus falará ao seu coração, e Ele o faz principalmente através da Bíblia. Mas o fará também de outras formas, você perceberá o agir de Deus em sua vida. O salmista faz isso, ele ora ao Senhor. Ele abre o seu coração diante do Senhor, ele se derrama diante de Deus. Mas o versículo 4 fala de um outro detalhe, é a segurança que ele tem, e a confiança que ele tem nesse Deus. E perceba que aqui nós temos um processo cíclico. Ele busca a Deus justamente porque confia nele. A experiência do conversar com Deus decorre de sua confiança em Deus, mas ao mesmo tempo, essa experiência do conversar com Deus nutre sua confiança, nutre sua segurança. Ele tem sua confiança em Deus reforçada justamente pela resposta obtida às suas orações. À medida que ele conversa com Deus, percebe a resposta divina, sua segurança aumenta, sua confiança em Deus se consolida. Esse relacionamento com Deus faz com que ele busque a Deus com maior intensidade e maior frequência, e que ele confie em Deus com maior intensidade e com maior segurança. É justamente isso que acontece à medida que nos aproximamos de Deus e nos relacionamos com Ele. A proposta que nós temos nesse nosso encontro matinal não é que esses sejam seus únicos momentos de pensar em Deus durante o dia, não. É que a partir daqui você entenda que vale a pena dedicar algum tempo à presença de Deus e à companhia de Deus ao longo de sua vida, ao longo de sua história, ao longo da sua rotina. E que você passe a dedicar algum tempo a fazer o que o salmista fez, invocar ao Senhor, buscar a Deus, abrir o seu coração diante dele, e você perceberá essa presença viva de Deus ao seu lado. Vale a pena confiar em Deus, porque isso nos move em sua direção. Vale a pena caminhar em direção a Deus, porque isso nutre e alimenta nossa segurança e nossa confiança. E você perceberá, se ainda não o percebeu, quanta diferença faz saber que você não está só, que não caminha sozinho, mas que sempre poderá recorrer à presença e ao cuidado de Deus, de um Deus que nos ama intensamente. Eu quero exercitar isso com você agora. Vamos juntos à presença de Deus, vamos conversar com Deus agora. Desligue-se de tudo que há ao seu redor por alguns instantes. Vamos conversar com Deus. Pai querido, ouve a nossa oração. Coração aberto, nós nos derramamos diante de Ti. Tu conheces os nossos desejos, nossas expectativas, nossas ansiedades, conheces nossas angústias e preocupações. E eu te peço, Pai, que Tu nos atendas, que Tu demonstres cada dia mais o Teu poder e o Teu amor para conosco, que o Teu cuidado se verifique na vida de cada um de nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br.
A Adilin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você. Bom dia, amigo. Estamos aqui em nossa edição especial de sexta-feira do programa Logo de Manhã. Especial porque estamos aí na iminência do final de semana. Esperamos poder aproveitar bem esse final de semana. Podemos relembrar um pouco do que vivemos ao longo dos dias desta semana. E é claro, é especial porque estamos na expectativa do nosso encontro. Eu quero muito encontrá-lo pessoalmente no próximo domingo. Estaremos juntos em nossa igreja pela manhã e à noite. Você é nosso convidado a participar conosco dos cultos da igreja. Começamos domingo com a Escola Bíblica Dominical às 9 horas e a partir das 10 horas e 5 minutos nós temos o culto. E uma oportunidade maravilhosa para ler e estudar a Palavra de Deus com um pouco mais de tempo do que aqui e certamente com um pouco mais de intensidade e profundidade. À noite também é uma série de cursos a partir das 18 horas, mas é a partir das 19 horas, 7 horas em ponto, que começa o nosso culto ao Senhor e você é nosso convidado. Os cultos são transmitidos ao vivo, pelo rádio e pela internet, no site da igreja, mas eu preferia tê-lo pessoalmente para ter a alegria de abraçá-lo após o culto. Se você está distante e tem mais dificuldade para acompanhar os nossos cultos por alguma razão, eu diria procure uma igreja batista, procure uma outra igreja evangélica neste final de semana, neste domingo, e não perca a oportunidade de ouvir aquilo que Deus tem para lhe falar. Especialmente me dirijo aos que completam mais um ano de vida hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. A você um abraço muito carinhoso, um abraço todo especial desses pastores, da nossa igreja, e com esse abraço, o desejo de que você conheça mais de Deus e aproveite mais daquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso, você especialmente não pode deixar de, no domingo, estar na igreja, na casa de Deus, para agradecer o dom da vida, agradecer o cuidado de Deus para com você, agradecer a presença de Deus ao seu lado, agradecer mais um ano que Deus lhe concede e, é claro, suplicar as bênçãos do Senhor para o seu futuro, para o seu amanhã. Você, de modo especial, aniversariante do final de semana. E nós nos encontraremos aqui no Logo de Manhã, também na próxima segunda-feira. Por hoje, eu gostaria de convidá-lo para relembrarmos alguma coisa do que vimos ao longo desta semana. Temos estudado aí o livro dos Salmos, estamos num segundo bloco de estudos no livro dos Salmos e durante esses dias nós refletimos sobre alguns textos encontrados no Salmo 52, Salmo 53 e Salmo 54. Fomos lembrados pelo salmista de algumas verdades preciosas, algumas lições preciosas. Por exemplo, relembramos aqui que algumas vezes o homem opta por confiar no outro homem ou confiar em si mesmo ao invés de confiar em Deus. E de acordo com as Escrituras, essa não é uma boa ideia. No livro do profeta Jeremias, por exemplo, nós aprendemos que é maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E enquanto bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quero lhe lembrar que vale a pena confiar em Deus, um Deus que nunca falha, um Deus que jamais nos abandona, um Deus que é fiel mesmo quando somos infiéis, e é isso que a Bíblia nos ensina. É nesse Deus que nós podemos confiar
permanentemente. E vale a pena ter a nossa segurança, a nossa confiança de vida baseadas nesse Deus. Ao invés de confiar em seus próprios recursos, ou nos recursos de outrem, é mister confiar em Deus e depositar em Deus suas expectativas. Mas fomos lembrados aqui, aprendemos juntos aqui, que apesar disso, e o salmista fala sobre isso, algumas vezes as pessoas optam por se distanciar de Deus. Lembramos aqui que somente quem não tem juízo nenhum ousaria dizer que Deus não existe. A expressão do salmista é: diz o nécio, o insensato em seu coração, não há Deus. Mas a verdade é que mesmo aqueles que sabem que Deus existe, tendem a caminhar como se Deus não existisse. E este é o grande problema de nossa sociedade, um ateísmo prático. As pessoas não permitem que Deus tome parte em suas vidas. As pessoas com muita facilidade exilam Deus de sua vida, afastam Deus de sua caminhada, e exatamente por isso vivem como se Deus não fizesse parte de sua história. Deus não é lembrado. E quando nós fazemos isso, o prejuízo é absolutamente nosso. Perdemos a oportunidade de ter a sabedoria de Deus a guiar os nossos passos. Perdemos a oportunidade de ter a paz de Deus a aliviar os nossos corações. Perdemos a oportunidade de ter a presença de Deus a nos consolar, a nos confortar, a renovar o nosso ânimo nas circunstâncias difíceis da vida. É possível, porém, buscar a presença de Deus, mesmo sabendo que somos imperfeitos. E aqui fomos lembrados também de que todos somos pecadores. Mas é possível encontrar a misericórdia de Deus a nos alcançar. Um Deus que age não de acordo com os nossos merecimentos, mas um Deus que age por sua graça, por sua bondade e por sua misericórdia. E por isso, um Deus que um dia enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, para ser o nosso Salvador. Esse Deus que nos ama imensamente proporcionou um meio através do qual os nossos pecados podem ser perdoados, nossos corações podem ser lavados e a nossa culpa tirada de sobre nossos ombros. Assim, se estávamos condenados por nosso pecado, nós agora temos em Cristo Jesus a certeza da vida eterna. É este Deus que eu desejo que você conheça. É com este Deus que eu desejo que você caminhe dia a dia. Primeiro, ao experimentar em Jesus a salvação, a certeza da vida eterna, a convicção de que Jesus pode ser o seu Salvador. Depois, por caminhar com Deus, sabendo que em todos os momentos de sua vida, suas preces serão ouvidas, seus clamores serão atendidos. Deus jamais se esquece de nós. Deus jamais nos abandona. Deus jamais se distancia de nós. Por isso, eu quero convidá-lo nesta manhã, primeiro, a abrir o seu coração para Jesus se você ainda não o fez, e a permitir que Jesus seja o seu Salvador. Depois, a assumir o compromisso de caminhar tendo Deus ao seu lado, permitindo que Deus tome parte na sua vida e dirija o seu caminhar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas preciosas lições encontradas na Tua Palavra. E agora te peço que Tu concedas a cada um daqueles que nos assistem um final de semana muito abençoado, muito feliz, muito agradável, sob Tua proteção e sob Teu cuidado. Mas peço sobretudo pelas pessoas que nos assistem neste instante, que precisam abrir o seu coração para Jesus, que esse seja o momento, que essa seja a oportunidade de sua salvação. Ó Pai, que a partir desse momento e dessa experiência com Cristo, caminhem ao Teu lado, permitindo que Tu dirijas os passos, que Tu consoles, que Tu confortes, que Tu tragas paz a cada dia de sua caminhada. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone
3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adilin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.